Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e com o John Rosenstern. Estamos muito felizes de estar com você aqui hoje estudando o grande livro de Daniel, como a maioria de vocês já sabe. Quero entrar em alguns detalhes sobre algumas coisas que mencionamos no último programa e o nosso tempo acabou e não pudemos concluir. O John tinha mencionado que o cetro de poder tinha passado para os gentios, e ele tinha razão, isso no tempo de Daniel. E até esse tempo, por um período de centenas de anos, desde o tempo de Davi em diante, esse cetro de poder esteve nas mãos dos judeus. E com o reino de Davi e Salomão, Israel se tornou a nação mais forte na face da terra naquela época. E você pode perguntar, como é que pode ser? Haviam outros? Sim, haviam, mas eles não tinham Deus. Israel tinha Deus com eles. E algumas das batalhas que Israel travou com 50 mil, 100 mil inimigos, e eles os derrotavam e acabavam com dezenas de milhares deles e não perdiam um só homem. E isso era Deus. Era assim que Deus estava com eles. E como Jeremias pediu, voltem para isso. Ezequiel implorou, voltem para isso. Mas eles não queriam fazer isso. E acabavam se distanciando cada vez mais, adorando a ídolos e por aí vai. O cetro de poder, então, era tirado pela mão de Deus, das mãos dos judeus e colocado nas mãos dos gentios. Era disso que Jesus estava dizendo quando falou, até que o tempo dos gentios se cumpra e etc. Ainda não se cumpriu, mas estamos perto de ver acontecer. Tem outra coisa que eu quero mencionar, e nós não vemos muito disso dos 2000 anos desde Cristo, pelo menos até 1948. E a razão é porque os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro desde aquela época. Literalmente espalhados pelo mundo inteiro. E se você não vê muito sobre isso, é só olhar para as nações que cresceram muito. Pessoalmente, acredito que este cetro de poder hoje está nas mãos dos Estados Unidos da América. Eu creio nisso. E é por isso que é muito importante que nossa nação apoie Israel. Com certeza. Porque o que segue esse poder é a proteção de Israel. E se eu já ouvi o C.M. Moore dizer uma vez, e ele estava com razão, enquanto a América apoiar Israel, de alguma maneira, nossa postura econômica vai continuar bem, nosso exército vai continuar bem, e os nossos problemas serão resolvidos de alguma maneira, e acho que ele estava certo. Eu creio e agradeço a Deus pela posição que o presidente Trump tomou, que pode muito bem ser a coisa mais importante que ele fez, quando anunciou publicamente para o mundo inteiro que a América está com Israel. Nós estamos com Israel, porque nenhum presidente antes disso teve a coragem, me perdoe dizer isso, É verdade. de dizer nada. Mas esse homem se levantou dizendo, somos por Israel. E ele tirou a embaixada de Tel Aviv e colocou em mesmo. Jerusalém. Creio que o cetro de poder está em nossas mãos agora. E temos muitos problemas mesmo. Mas Israel acho que é o maior dos problemas. Mas se continuarmos com eles, segurando a mão deles, vamos dizer assim, Deus vai ajudar essa nação. E vai abençoar a América. Eu creio essa nisso. é uma promessa que está em Gênesis. Ele diz, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você observar as nações sobre as quais vamos falar no livro de Daniel, aquelas nações não são mais como eram, e o cetro de poder que tinham, elas não têm mais.
Podemos olhar para a Grã-Bretanha e o Grande Império Britânico. Eu acredito que por causa das coisas que eles fizeram, da maneira como trataram os judeus não somente na Europa, mas posteriormente em Israel, eles têm sofrido as consequências. Eu não duvido disso, não. Olha, até então Israel estava espalhado pelo mundo inteiro, mas a Segunda Guerra Mundial os uniu Sim, por causa é do verdade. terrível Holocausto. Eu vi um israelita, um coronel no exército, e perguntaram para ele: por que vocês querem uma terra só de vocês? Para que isso? Ele ficou alguns instantes calado até dizer: na próxima vez eles vão saber aonde nos encontrar e estaremos prontos. E eu me lembro, em Israel, nós encontramos um tanque que estava no cruzamento de duas estradas. E aquele negócio estava aberto como se fosse Abridor de um lata. abridor de lata gigante, sabe como é? E eu perguntei para o rapaz de Israel: por que é que isso está assim? E ele disse: irmão Swagger, na guerra do Egito, ele disse, eles vieram só até aqui e não foram adiante. E este tanque está aí como um lembrete. Uau. E ele disse: um poder sobrenatural nos ajudou. E Sim. eu creio que o anjo Miguel, que é o Uhum. protetor de Israel, os ajudou, porque essas guerras que Israel travou, até que finalmente o outro lado desistiu, porque não podiam derrotá-los. Eu creio que tiveram a ajuda de anjos, creio mesmo. Sabe, irmão Swaggart, existe um testemunho do general Kalahani, que liderou a 77ª Brigada de Tanques. Durante a guerra do Yom Kippur, com apenas 3 tanques, ele venceu centenas de tanques que estavam vindo da Síria rumo às colinas de Golã. Ele disse: se não fosse por Deus, não teríamos conseguido. Cada bala de canhão que disparamos acertou um dos tanques do inimigo. Ele disse que nunca viu nada igual. Não existiam tanques guiados por laser naquele tempo, com os quais você atira e acerta exatamente o alvo. Eles tinham que usar as coordenadas para dar o tiro. E com os tanques em movimento era muito mais difícil do que nos dias de hoje, quando contamos com a tecnologia. Temos muitos testemunhos que vieram de lá. Gershom Salomon, fundador da organização Temple Mount Faithful, conta que quando esteve com suas tropas no topo do monte, na região das colinas de Golã, que eram da Síria na época, havia muitos soldados sírios partindo para cima. Ele estava muito ferido, estava em desvantagem, então ele ordenou a sua tropa que recuasse enquanto ele ficaria lá, ou seja, até morrer, para segurar o inimigo o máximo que pudesse. Em seu testemunho, ele conta: de repente, centenas de homens pararam. Eles estavam armados e prontos para matar, mas pararam, deram meia volta e saíram correndo. Alguns anos depois, quando esteve em Jerusalém, Gershom Salomon disse: um homem se aproximou dele. Ele fazia parte daquele exército sírio e lhe disse: é você aquele homem? O que você está dizendo? Aquele dia, quando você esteve na colina? Ele respondeu: sim. O que aconteceu? Por que todos fugiram? O homem respondeu: não, havia uma multidão de pessoas, pessoas altas e brilhantes estavam ali. Eu acredito que eram Eu não anjos. duvido, Eles não. viram e saíram correndo. Eu não Assim, duvido, não. Gershom Salomon foi salvo e o ministério Eu dele, não duvido mesmo. ele é judeu, mas o ministério dele é focado em reconstruir o templo. E através dele, artefatos e peças e esforços no intuito de preparar os judeus para a reconstrução do templo têm sido instituídos. Olha, Deus ainda está lidando Com com certeza. Israel. E no fim das contas, na era do reino milenar, vai fazer deles a melhor nação do mundo. Vão ser, de certa maneira, a nação sacerdotal do mundo. E finalmente vamos chegar ao seu lugar, a posição que Deus quis que eles tivessem o Verdade. tempo inteiro e que eles abandonaram ela quando Jesus veio. Eles vão se entregar ao Senhor e Sim. todo judeu vai entregar o coração dele ou dela para o Senhor. Todos eles. E você pode ler isso em Zacarias, você pode ler que Paulo escreveu isso no capítulo 10, no Do 9º ao capítulo 11. 11º. Deus ainda tem um lugar e ele ainda exige que eles sejam protegidos. Na realidade, é a única nação no mundo que apoia Israel. É a América e mais ninguém. É verdade. Só essa nação aqui. Eu não quero tomar muito tempo, mas gostaria de compartilhar um pensamento. No capítulo 11 do livro de Isaías, no capítulo 10, ele fala sobre o sinal do fim. O sinal do final dos tempos é como uma bandeira que está sendo erguida, uma flâmula mostrando, revelando algo. No versículo 11 diz:
E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará a sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo,